Olá, meu nome é Ângela Guimarães e eu quero falar com você hoje sobre mindset próspero. Afinal, o que é mindset? E como saber se eu tenho mindset próspero? Eu quero então começar com você do começo. Vamos lá. Mindset é a nossa configuração mental, são as nossas crenças. Essas crenças, elas são criadas em nós quando a gente ainda é muito pequeno, quando a gente é criança e com a convivência com a nossa família, com a escola, com os professores, a gente vai aprendendo aquilo que com o passar do tempo vai se tornando a nossa verdade. Nossas crenças são várias e sobre vários aspectos da nossa vida, mas vamos falar das crenças no aspecto financeiro. Então, toda vez que alguém da nossa família, que nosso pai, nossa mãe, teve algum evento, alguma situação onde envolvia dinheiro e você estava presente, você interpretou aquela situação com o olhar daquela criança. Essas repetições dessas vivências foi criando a história da sua família e foi criando para você a sua crença em como é a relação com o dinheiro, o que o dinheiro significa para aquela família, no caso a sua, e como você interpretou essas verdades. A partir disso, isso se transformou nas suas crenças. Então, por que muitas vezes um irmão lida com dinheiro diferente dos outros? Porque a nossa crença, ela é criada em função da interpretação que nós fizemos quando éramos criança. Então, por isso que muitas vezes as pessoas da mesma família têm uma relação diferente em relação à mesma coisa, porque elas interpretaram de forma diferente. A partir dessas suas vivências, você criou suas crenças e você foi vivendo a sua vida interpretando e vivendo, respondendo às situações da vida com este padrão, com estas crenças, entendeu? Então, toda vez que acontecia alguma situação com dinheiro, toda vez que acontece, seu cérebro vai lá naquelas verdades que ele acumulou, aquelas crenças, e você reage em função dessa maneira como você interpretou. Isso faz com que a gente entenda que muitas vezes na maioria das vezes, nós não reagimos às situações da nossa vida de acordo com a verdade daquela situação. Nós reagimos em função daquilo que nós acumulamos como verdades para nós, as nossas crenças. E aí nós vamos vivendo a nossa vida, muitas vezes repetindo padrões da nossa família. Isso é muito comum. Então, como saber se seu mindset, se essas crenças que você acumulou ao longo da sua vida, que se tornou seu mindset, como saber se essas crenças são prósperas, vão te levar à prosperidade? Bom, uma maneira de você ver isso é observando a sua vida e vendo se a sua vida é uma vida próspera ou não. Se ela não é, você provavelmente não tem um mindset próspero. Você provavelmente acumulou crenças ao longo da sua vida em relação ao dinheiro que não te leva à prosperidade. Agora, a boa notícia sobre tudo isso é que você pode modificar essas crenças. Você pode ressignificar aquilo que hoje é a sua verdade, aquilo que você avalia como sendo o que você quer e como você quer construir a sua vida.
É fácil mudar a crença? Não, não é fácil. Exige esforço, persistência, vigilância com nossos pensamentos. Por quê? Porque o seu cérebro se acostumou ao longo desses anos todos a reagir de uma maneira. Com isso, se criou caminhos neurais no seu cérebro, ou seja, a reação é sempre a mesma. E tem mais um dado que vale a pena salientar. Nossas decisões financeiras, elas não são tomadas pelo nosso cérebro racional. Elas são tomadas pelo nosso cérebro emocional. E ele é muito mais rápido na ação. Isso faz com que ele, ao viver uma situação, vai lá no arquivo, vê qual é a verdade sobre aquela situação e reage imediatamente, sem dar tempo de nós pararmos para pensar e escolher a melhor reação. Com isso, a gente vai vivendo a vida repetindo certos padrões. Como a gente faz para mudar esses padrões e ter um mindset próspero? Primeiro é avaliar o que é, afinal, prosperidade. As pessoas que têm prosperidade, o que elas fazem? Como são as pessoas que têm muito dinheiro, que são verdadeiramente ricas? Elas gastam de forma impulsiva? Elas têm tudo o que elas querem? Até tem em determinado momento, mas as pessoas verdadeiramente ricas, elas são muito mais cautelosas com seus gastos. Então, comprar tudo o que se quer, ter tudo o que se quer, não é uma mentalidade próspera, a não ser que você, de fato, tenha condições de ter aquilo. Mas as pessoas com a mentalidade próspera, elas têm reservas financeiras, elas têm patrimônio, elas têm independência financeira. E o que é independência financeira? É quando você tem dinheiro acumulado suficiente que os rendimentos desse dinheiro vai te dar uma renda que você não precisa mais trabalhar, ou que você pode escolher no que você quer trabalhar. Você não trabalha mais porque você precisa, você trabalha com o que você ama. Isso é mindset próspero, é você ter controle sobre seu dinheiro, é você não ter gastos por impulso, é você fazer gestão das suas finanças, é você acumular dinheiro para que você tenha uma reserva que te traga segurança, é você pesquisar preço para você comprar aquilo que você deseja e pode no melhor preço possível para você, porque você tem zelo pelo seu dinheiro. Então, mindset próspero é quando nós zelamos pelas nossas finanças e quando nós acumulamos dinheiro suficiente para que a gente possa ter tranquilidade financeira. Mindset próspero é um conjunto de crenças que nós temos que nos leva à prosperidade verdadeira e não a gastos excessivos para mostrar que a gente pode ter tudo o que a gente quer. A gente deve ter tudo o que a gente quer, mas isso é uma conquista. E essa conquista, ela tem que ser feita um passo depois do outro. Então, mindset próspero é o conjunto das suas crenças que te leva a ter prosperidade. Então, eu quero que você reflita sobre isso e veja se esse teu conjunto de crenças são crenças prósperas ou são crenças que são baseadas no medo, na maneira pouco racional de gastar, se é baseado na escassez. Esse conjunto de crenças, ele te ajuda ou te atrapalha? Se ele te atrapalha, qual seria a melhor
crença que iria te ajudar a ter prosperidade. Reflita sobre isso e nós vamos continuar aprofundando esse tema, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Tchau!